Olá, gente boa! Olha eu aqui de novo. Eu sou a professora Alessandra Rubim e estou aqui no canal E ao Quadrado Plus, o canal que convida você que está aí a aprender matemática. Venha se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA aqui conosco no canal E ao Quadrado Plus, comigo e com o professor Edson Soares. Essa nossa é o módulo de matemática básica e hoje nós vamos fazer exercício de fixação em relação à aula de número 15. Na oportunidade da aula, nós aprendemos sobre as operações com radicais envolvendo aí a multiplicação e a divisão. Fique conosco e se liga nos exercícios da aula de hoje. Vamos então ao nosso primeiro exercício. Olha só, eu tenho aqui uma divisão de radicais. Observem que nós temos uma adição de radicais, né? E posteriormente uma divisão. Então, cada termo desse, cada parcela dessa soma vai estar dividido por 10 raiz de 3. Né? Então, aqui a gente vai ter uma divisão e aqui a gente também vai ter uma divisão. Olha lá como nós vamos proceder. Observem só. A gente pode estar fazendo esse processo distributivo ou pode estar aqui se atentando e observando que 27 pode ser fatorado, como a raiz não é exata, tentar escrever esses radicais como sendo radicais semelhantes, a gente fatora por 27 dá por 3, que dá 9, 9 por 3, que dá 3, 3 por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, a forma fatorada aí do 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira potência, exatamente como a gente colocou aqui. Observem que, pelas propriedades de radiciação, eu posso escrever a raiz cúbica, a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, como sendo a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 3. Aí eu tenho um produto aqui dentro da raiz, eu posso separar isso e dar um radical para cada um. Então vai ficar a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Pelas propriedades de radiciação que nós vimos na aula de número 15, eu posso aqui cancelar o índice da raiz com o expoente do radicando, sobrando apenas 3 raiz de 3, que é exatamente o que eu apresento aqui para vocês, ó. Então, separando. Aí, esse 3 vai multiplicar o 10, né? 3 vezes 10 dá 30. 30 raiz de 3 mais 10 raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. Observe que antes de nós efetuarmos a divisão, a gente pode estar aqui somando, porque nós temos radicais semelhantes. Então, 30 mais 10 dá 40. 40 raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. Nós vamos ter aqui, ó, 40 raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. Nós vamos aqui, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. 40 dividido por 10 dá 4. Então, olha aí o valor dessa expressão. Gostaram? Mas a gente também poderia, se você quisesse fazer uma separação, dividir essa primeira parcela por 10 raiz de 3 e a segunda parcela por 10 raiz de 3, de certo que nós vamos obter o mesmo resultado. Você pode estar aí testando e fazendo na sua casa, nos seus estudos, né? O que a professora Alessandra Rubim está falando. Pô, eu vou fazer, tomando aí um outro caminho, nós vamos chegar também ao mesmo resultado. Espero que tenham gostado. Vamos ao nosso segundo exercício aí da aula de hoje. Olha só, determine a área total da figura a seguir. Observe que a área total seria a soma de todas as áreas aí, né? A área 1, a área 2 e a área 3. Isso vai me dar a área total. A área 1 é 1 quadrado de lado 6 raiz de 2. A área 2 é um retângulo de dimensões 5 raiz de 2 e 10 raiz de 2. A área 3 é um triângulo que tem aí com uma altura 3 raiz de 2. Aqui, esse outro cateto mede 6 raiz de 2, exatamente essa medida aqui do lado do quadrado. E essa aqui é a nossa hipotenusa, que a gente tem um triângulo retângulo aqui, mede 3 raiz de 10. Então, vamos lá calcular a área total, que é a soma dessas áreas. Vamos calcular a área da figura de número 1 aqui, a área 1. Se é um quadrado, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Observem que esse quadrado ele tem lado 6 raiz de 2. Então, 6 raiz de 2 elevado ao quadrado é equivalente, senhores, você pegar 6 raiz de 2 e multiplicar por 6 raiz de 2. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai multiplicar a parte, os coeficientes, vai dar 36, né? Vezes. Aí você vai multiplicar os radicais.
raiz de 2 vezes raiz de 2, das operações que nós vimos, das propriedades com os radicais, eu posso multiplicar os radicando, ficando raiz quadrada de 4, que é 2. Então, 2 vezes 36 dá 72, exatamente como nós estamos estabelecendo aqui. Então, a área da figura 1 é 72 unidades de área. Vamos então para a área da figura 2. A área da figura 2 é um retângulo. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura, né? Então, quem é a base? 5 raiz de 2 e a altura 10 raiz de 2. Nós vamos multiplicar aqui os coeficientes, né? E os radicais entre si. E esse produto é possível por quê, professora? Porque os índices das raízes, eles são iguais. Então, 5 vezes 10 é 50, né? Exatamente aqui, ó. Vou multiplicar aqui, vai dar 50. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, 50 vezes 2 vai dar 100, que é a área da figura 2, 100 unidades de área. Então, para a gente saber a área total, só nos resta agora calcular a área da figura 3. Então, a figura 3 é um triângulo, e a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 6 raiz de 2, que é essa medida aqui. A altura é 3 raiz de 2 dividido por 2. Vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 2, 6 vezes 3 dá 18, né? 18, aí raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 18 vezes, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, a área da figura 3 é 18 unidades de área. E aí, portanto, então, nós podemos concluir que a área total é a soma da área 1, que é 72, mais a área 2, que é 100, mais a área 3, que é 18. Logo, a área total desta figura plana é 190 unidades de área. E aí, gostaram? Fique ligado que agora nós vamos para a nossa terceira questão da aula de hoje. Reduza os radicais efetuando as operações indicadas. Nessa aula de número 15, né, operações com radicais envolvendo aí a multiplicação e a divisão, nós vimos isso. Né? Aqui eu tenho divisão de radicais. No caso, esses radicais eles possuem o mesmo índice. Eu posso estar escrevendo essa divisão da seguinte forma, senhores. Eu tenho raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Observe que os índices são iguais, então eu posso dividir os radicando. Então, isso vai dar raiz cúbica de 2, né? Porque 20 dividido por 10 é 2. Vamos ao exemplo B. O exemplo B, a gente tem também uma divisão entre radicais aí de mesmo índice. Eu posso escrever essa divisão da seguinte forma: 30 raiz quadrada de 15 dividido por 5 raiz quadrada de 3. 30 dividido por 5, olha, observe que os índices das raízes são iguais, então eu posso dividir os radicando. 15 dividido por 3. 30 aqui dividido por 5 vai dar 6, né? 15 dividido por 3 dá 5, ou seja, isso vai dar 6 raiz quadrada de 5, simplificando aí após essa divisão, né, de números de radicais. A letra C, o nosso exercício de número C, é uma multiplicação de radicais de mesmo índice. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui pegar os radicais, multiplicar os coeficientes, 12 vezes 3, exatamente. E como os radicais possuem o mesmo índice, olha, índice 3, eu posso colocar isso dentro de uma única raiz, multiplicando os radicando, exatamente como foi colocado aqui. Então, isso vai dar 36 raiz cúbica de 8. Muito bom, né? Vamos, então, à nossa última questão da aula de hoje. E essa questão é o verdadeiro ou falso. Vamos prestar atenção na primeira sentença. Sentença A diz o seguinte: radicais semelhantes são aqueles que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando? Vamos pensar aqui num exemplo, né? Raiz cúbica de 2 e 6 raiz cúbica de 2. Observem, esses dois radicais, eles são ditos semelhantes. Por quê, professora? Porque eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, a alternativa A é uma alternativa verdadeira. De fato, radicais são semelhantes quando eles possuem o mesmo índice
e o mesmo radicando, né? Vamos para a letra B. Somente é possível somar e subtrair radicais que são semelhantes? Sim, verdadeiro. Por quê, professora? Porque a gente não tem como somar coisas ou não tem como somar a raiz quadrada de 3, por exemplo, com, né? Eu estou aqui exemplificando a letra B. Com, por exemplo, vamos aqui, 2 raiz cúbica de 3. Eu não tenho como efetuar isso. Por quê? Porque os radicais aqui eles não são semelhantes. Para que a gente possa reduzir, simplificar, né, operacionalizar na adição e na subtração, a gente precisa que os radicais eles sejam sim semelhantes, tá? Letra C. Para multiplicar e dividir radicais, é preciso que os índices sejam iguais? Vou pegar até esse mesmo exemplo aí que eu atribuí acima. Olha só, vou pegar bem aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz cúbica de... aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz cúbica de 3. Eu não tenho como multiplicar, né, esses dois radicais. Por quê? Porque eles não possuem o mesmo índice. Da forma como está aqui, não. Nós precisaríamos utilizar o terceiro caso estudado na aula de número 15, né, sobre operações com radicais envolvendo a multiplicação e divisão, e fazer uma mudança, transformar esses índices aqui. A gente calculou MMC. Então, a sentença ela diz assim, para multiplicar e dividir radicais, é preciso que os índices sejam iguais? Sim, é preciso, verdadeiro. Para isso, quando eles não forem iguais, como é o caso do exemplo aqui, nós temos que aí calcular o MMC e fazer com que reduzir esses índices ao mesmo índice, né? A um índice comum. Letra D. Não existe resposta para um radical de índice ímpar e radicando negativo. Falso, senhores. Agora vamos dar um contra-exemplo disso aqui. Se você tem raiz cúbica, olha só, o índice é ímpar, né? 3 é um número ímpar. De menos 8. O que ele está aqui? Eu tenho uma raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E olha o que ele está dizendo na sentença D. Não existe resposta para um radical de índice ímpar. Olha o radical de índice ímpar e um radicando negativo. Por isso é falso. Por quê? Porque existe sim. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal Eu Quadrado Plus. Eu sou a professora Elissandra Rubim, juntamente com o professor Edson Soares. Estamos convidando você que está aí a aprender matemática. Venha conosco, o módulo de matemática 1 para a primeira série, o módulo de matemática 2 para a segunda série e o módulo de matemática 3 para a terceira série já está acontecendo. Não perca tempo. Venha se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA. Venha se preparar para a vida aqui no canal que convida você que está aí a aprender matemática. Tchau, tchau!